Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos analisar algumas questões de provas realizadas no dia 7 de junho de 2024. Sendo assim, aproveite para conferir a partir de agora estas questões de provas do Detran. Primeira questão. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para... Por que é importante que os motoristas conheçam noções de primeiros socorros? Lembrando que a resposta em vermelho é resposta de aluno, resposta que o aluno marcou na prova e acabou errando. E a resposta na cor verde é a resposta correta, o gabarito da questão. Portanto, o aluno marcou diagnosticar corretamente. Resposta errada na questão. Não é para isso que os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros. E nas minhas aulas e também em outros vídeos, eu sempre comento que quando o Detran traz esta palavra, diagnosticar, a resposta já está automaticamente errada. Nós não temos a capacidade de diagnosticar qualquer trauma ou lesão em uma vítima, principalmente de acidente de trânsito. Logo, esse tipo de resposta na prova do Detran deixa a alternativa errada. Portanto, exclua a frase que aparece com essa palavra diagnosticar. Resposta errada. E por que é importante ter noções de primeiros socorros? Resposta correta: para prestar o atendimento inicial e temporário àquela pessoa que está precisando de ajuda. É importante que todas as pessoas saibam ajudar. No caso de acidentes de trânsito, sinalizando a via, chamando o socorro, é importante que todos tenham essa noção de primeiros socorros. Próxima questão: verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior. São procedimentos para se executar uma... Será que é uma manobra de conversão? Conversão significa convergir, dobrar no cruzamento, você virar à esquerda ou à direita, fazer uma conversão. Resposta errada. No caso aqui da questão, ela trouxe procedimentos para uma ultrapassagem segura. Ao se realizar uma ultrapassagem, devemos avaliar, entre outras coisas, se o espaço é suficiente, devemos sinalizar com a devida antecedência e retornarmos à faixa anterior. Portanto, a questão trouxe procedimentos para se realizar uma ultrapassagem segura. Próxima questão, uma questão de sinalização. Qual placa deve ser colocada numa via para advertir ao condutor de um veículo da presença de trecho adiante com largura limitada? Qual placa sinaliza largura limitada? No caso aqui, seria a alternativa A da questão. Nós temos aqui uma placa que indica largura limitada. No caso aqui da placa, limitada em 3 metros. Largura limitada. E o aluno acabou respondendo comprimento limitado. Esta placa que ele respondeu sinaliza ao condutor comprimento limitado. Limitado aqui no caso a 10 metros. Tamanho do veículo, comprimento. Então perceba a diferença entre as placas de advertência cobradas aqui na questão número 11. Vale muito a pena você estudar todas as placas de trânsito e fazer essa comparação entre elas, para não errar questões como esta questão cobrada aqui na prova. Próxima questão. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone.
192 é o telefone de qual serviço de emergência? 192 é o número do telefone do SAMU. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192, SAMU. O aluno acabou marcando resgate do Corpo de Bombeiros. O número do resgate do Corpo de Bombeiros é o número 193. 193, Corpo de Bombeiros. Telefones, números, sempre cobrados em questões do DETRAN. 192, SAMU. 193, Corpo de Bombeiros. E na nossa prova também é cobrado o número 190. 190 é o número da Polícia Militar. Claro que temos outros números de emergência, principalmente dependendo das localidades. No entanto, para nossa prova teórica e também em situações de emergência, esses são os principais números de serviços de emergência. Próxima questão. 2 motoristas cometeram, nos últimos 12 meses, as seguintes infrações. A questão traz o motorista número 1 e diz que ele cometeu uma infração de natureza leve e uma de natureza média. E depois cita também o motorista número 2. O motorista número 2 cometeu uma infração de natureza gravíssima. Leia sempre o comando de todas as perguntas. Nesta situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é, respectivamente, de. Respectivamente quer dizer na ordem perguntada pela questão. Primeiramente, a questão quer saber a pontuação do motorista número 1 e depois a pontuação do motorista número 2, nesta ordem. E você lembra a pontuação de cada infração de trânsito? Vamos revisar. Infração de natureza leve. Ela prevê 3 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Infração leve prevê 3 pontos. Depois temos a infração de natureza média. Infração de natureza média prevê 4 pontos que são lançados no prontuário do condutor. Depois temos a infração de natureza grave. Quando o condutor comete uma infração de natureza grave, ele vai ter 5 pontos lançados no seu prontuário de condutor. E por fim, a infração de natureza gravíssima. A infração de natureza gravíssima prevê 7 pontos que são lançados no prontuário do condutor. Portanto, para a sua prova, é interessante que você saiba direitinho quais são as infrações de trânsito e sua pontuação. Assunto sempre cobrado em questões como esta, questão 14, cobrada aqui nesta prova. Infração leve, 3 pontos. Infração de natureza média, 4 pontos. Infração de natureza grave, 5 pontos. E, por fim, infração de natureza gravíssima, 7 pontos. E no caso aqui da questão é só somarmos a pontuação de cada condutor. Motorista número 1 cometeu uma infração leve e uma infração média. É só somarmos 3 mais 4. Totalizam 7 pontos. E o motorista 2 cometeu uma infração de natureza gravíssima. Uma gravíssima, 7 pontos. Portanto, resposta correta desta questão seria a alternativa C. 7 pontos para o motorista número 1 e 7 pontos também para o motorista número 2. O aluno acabou marcando 7 pontos para o motorista número 1 e 8 pontos para o motorista número 2, errando a questão da sua prova. Próxima questão sobre condições adversas. O que são condições adversas? São todos aqueles fatores ou a combinação de fatores que podem atrapalhar o condutor à direção do veículo.
e até causar um acidente de trânsito. Portanto, é importante que você conheça as condições adversas. E a questão perguntou sobre condições adversas das vias. O aluno acabou respondendo granizo. Granizo não é uma condição adversa de via. Granizo é uma condição adversa de tempo. Resposta errada. Pista escorregadia, sim, é uma condição adversa da via. No entanto, a resposta já tinha ficado errada. E a resposta correta é a alternativa B. Desvios e buracos são condições adversas das vias. Resposta correta da questão. Portanto, vale muito a pena você estudar as condições adversas. Assunto bem tranquilo, assunto fácil para responder questões como esta, questão 16 desta prova. Uma questão que sempre se repete também no Detran é a questão 17. As calçadas ou os passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para quando que um veículo automotor terá permissão para trafegar sobre calçadas ou passeios. Em qual situação veículos automotores podem trafegar sobre calçadas ou passeios? Para o acesso a estacionamentos ou garagens. Neste momento, o veículo pode trafegar sobre a calçada, acessar estacionamentos, garagens, imóveis. Neste momento, o veículo poderá utilizar a calçada, mas sempre tendo muito cuidado com os pedestres. Os pedestres, neste momento, eles têm a preferência de passagem. Outra questão, outra resposta, sempre cobrada em questões do Detran. O pedestre, ele tem a preferência, ele tem a prioridade de passagem, ainda mais quando ele está trafegando sobre a calçada. E o aluno acabou marcando a circulação de veículos ciclomotores. O ciclomotor é um veículo automotor e ele segue a mesma regra dos demais veículos. Ele não pode trafegar em cima das calçadas, apenas poderá também para acessar estacionamentos ou garagens. Logo, resposta errada. Mais uma questão desta prova, assunto também muito cobrado em questões do Detran sobre cruzamentos não sinalizados. Quais são as regras para cruzamentos não sinalizados? Veja bem, você está num cruzamento de vias e não há nenhum tipo de sinalização, não há placas, não há inscrições no pavimento, não existe semáforo, enfim, trata-se de um cruzamento não sinalizado. E a questão traz o seguinte texto: um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. Está ilustrado aqui na imagem. E a questão te pergunta ao final: qual deles tem a preferência de passagem? Qual a sua resposta nesta questão? Quem tem preferência de passagem neste cruzamento não sinalizado? O automóvel ou o caminhão? Você lembra das regras para cruzamentos não sinalizados? São 3 regras apenas. Você vai analisar se é um cruzamento com rodovia. No caso aqui da imagem, é um cruzamento com rodovia? Não é um cruzamento com rodovia. Quando o Detran cobra cruzamento com rodovia, ele traz a definição na imagem. Não é o caso aqui da questão. E quando nós temos um cruzamento com rodovia não sinalizado, a preferência de passagem é do veículo que trafega pela rodovia. O veículo que já está trafegando por rodovia tem preferência de passagem
em cruzamentos não sinalizados. A próxima regrinha que você vai analisar é se o cruzamento é com rotatória. O cruzamento é com rotatória aqui na imagem? Não é. Se fosse com rotatória, a rotatória apareceria aqui na imagem. Não é cruzamento com rotatória. E se fosse cruzamento com rotatória, a preferência de passagem seria do veículo que está já transitando pela área da rotatória, ou seja, circulando pela rotatória. Em cruzamentos não sinalizados com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já circula por ela. Mas não é isto que a questão está cobrando. A questão está cobrando a última regra para cruzamentos não sinalizados. E a última regra diz que terá a preferência de passagem o veículo que se aproxima pela direita. Veículo que se aproxima pelo seu lado direito no cruzamento. Esta é a última regra para cruzamentos não sinalizados e foi cobrado aqui na questão. O cruzamento não é com rodovia, não é com rotatória, então sobra a regra do veículo que se aproxima pela direita. Quem está à direita de quem aqui na imagem? O automóvel está à direita do caminhão. Então, o automóvel tem a preferência de passagem neste cruzamento não sinalizado. Tudo bem? Entendeu direitinho as regras para cruzamentos não sinalizados? Entendeu direitinho a questão 18? Vamos às respostas da questão. Resposta correta: o automóvel terá a preferência de passagem, neste caso, porque ele está se aproximando na via pela direita do caminhão. O condutor do caminhão vai olhar e vai ver o condutor do automóvel se aproximando pelo seu lado direito e vai ceder a preferência ao automóvel. Regra para cruzamentos não sinalizados. E a resposta do aluno foi a seguinte: a preferência é do caminhão. Errado, pois os veículos de carga têm sempre preferência. Errado. O Código de Trânsito Brasileiro não diz isso. Resposta errada. E até mesmo pela palavra sempre, né? Quando aparece a palavra sempre em respostas, já pare, analise, pode ter erro na resposta quando aparece a palavra sempre, todos, nunca, somente, entre outras palavras que exageram ou restringem a informação. Resposta correta para a questão: o automóvel. O automóvel tem a preferência de passagem neste caso. Por que que ele tem a preferência de passagem? Porque ele se aproxima pela via à direita do caminhão. O condutor do caminhão vai observar que à sua direita se aproxima o automóvel e vai ceder a preferência ao automóvel porque o automóvel está se aproximando pelo seu lado direito no trânsito. Resposta correta da questão. No entanto, o aluno marcou que o caminhão teria a preferência de passagem, pois os veículos de carga têm sempre a preferência. Resposta errada, não existe isso. Esse tipo de resposta na prova está errada. Ainda mais utilizando a palavra sempre. A palavra sempre, neste contexto, exagera. Sempre tem a preferência. Errado, desconfie quando esse tipo de palavra aparece em respostas. A palavra sempre, somente, todos, nunca, a palavra só, a palavra não. São palavras que podem trazer erros para as frases dependendo do contexto. Então, sinalize a palavra e sempre interprete direitinho a resposta. Pode ter erro quando aparece esse tipo de palavra nas respostas das questões. Próxima questão.
Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se freio de estacionamento ou também chamado freio de mão. Como devemos utilizá-lo? Resposta correta: devemos puxar a alavanca de freio de mão sem forçá-la além do necessário. Resposta correta para a questão número 1. Ao estacionar o veículo, devemos puxar a alavanca de freio de estacionamento, freio de mão, sem forçá-la além do necessário. Devemos nos certificar, nós devemos conferir se o carro ficou devidamente freado, se ele está parado. E depois desligar o motor do veículo. Resposta correta para a questão. Na resposta errada, puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança. Note que o Detran aqui trouxe um exagero. Quando há exageros nas frases, também desconfie. Normalmente há erros, normalmente a resposta está errada quando o Detran traz um exagero. Questão 14, a próxima questão aqui que vamos analisar. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia e sob chuva intensa, recomenda-se. Qual é a recomendação para se dirigir sob chuva? Uma chuva intensa em uma rodovia. Tem várias recomendações para se dirigir sob esta condição adversa. Chuva é uma condição adversa de tempo muito perigosa, causa muitos acidentes de trânsito. Então, quais são as recomendações para se dirigir sob chuva? Reduzir a velocidade, redobrar a atenção, acender o farol de luz baixa do veículo, ligar o limpador de para-brisas. Devemos também evitar poças de água e evitar a utilização dos freios sobre as poças de água. Sempre é mais perigoso. Devemos procurar frear antes de uma poça d'água, na medida do possível, e evitá-las também na medida do possível. E muitos alunos acabam marcando esta resposta da alternativa C. Estacionar o veículo no acostamento. Não é seguro estacionar o veículo no acostamento, ainda mais sob chuva intensa. É muito perigoso, você vai ficar exposto lá no acostamento, isso pode causar um acidente também gravíssimo. Portanto, não é recomendação nunca de direção defensiva ficar parado em acostamento, ainda mais quando em condições adversas como chuva, neblina, cerração, entre outras. Portanto, esse tipo de resposta na prova teórica do Detran já deixa a resposta errada. Próxima questão. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo. Neste caso, equipando o seu carro com pneus mais largos do que os originais, você terá um veículo menos econômico. Isso a gente pode aqui afirmar. Quanto mais largo o pneu, quanto maior o pneu, o veículo vai fazer uma força adicional para se locomover e, consequentemente a isso, vai consumir mais combustível, deixando esse veículo menos econômico e também poluindo ainda mais o nosso meio ambiente. E muitos alunos nesta questão respondem essa alternativa B, que neste caso o pneu suportará mais e melhor o efeito da aquaplanagem. Resposta errada. Não se pode afirmar isso aqui na questão. Não é porque foi colocado um pneu mais largo num veículo automotor que este pneu vai suportar melhor o fenômeno da aquaplanagem. Resposta errada. Cada veículo automotor, cada tipo de veículo já sai de fábrica com pneus e rodas de um tamanho adequado para ele.
Se o condutor vai lá e substitui esse pneu, essa roda, por uma dimensão muito maior, ele pode até afetar a estabilidade deste veículo, deixando esse veículo com menos estabilidade, menos segurança. Portanto, resposta errada na questão. E você lembra o que significa esta palavra? Aquaplanagem, sempre cobrada em questões do Detran também. Aquaplanagem é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada chamamos de aquaplanagem ou hidroplanagem. Podemos chamar das duas maneiras este fenômeno no qual os pneus do veículo não conseguem remover a lâmina de água que está sobre a pista de rolamento e perdem o contato com a pista. E isso ocorre pelo excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus do veículo em mau estado de conservação. Hidroplanagem ou aquaplanagem é uma condição adversa bastante perigosa que causa muitos acidentes de trânsito também. Próxima questão. O condutor, para dirigir com segurança, Para dirigir com segurança, o condutor deve estar sempre atento a tudo o que acontece no trânsito. Resposta correta aqui da questão. Estar atento a tudo o que acontece no trânsito. E não é fazer revisão mensal do veículo. Não adianta o condutor fazer uma revisão mensal e perceba que o exagero, fazer revisão mensal é um exagero, e não adianta fazer revisão mensal e não dirigir com atenção. Portanto, questão 11, alternativa correta, alternativa B. Próxima questão. Indique a placa de advertência que significa pista sinuosa à direita. Pista sinuosa é a existência de pelo menos 3 curvas sucessivas, uma após a outra. Então, nós temos a primeira curva aqui para a direita, depois temos a segunda curva para a esquerda, e, por fim, mais uma curva à direita. Pista sinuosa à direita. Resposta correta seria a alternativa D. O aluno acabou marcando uma curva acentuada em S à direita. Curva acentuada em S é a existência de pelo menos 2 curvas. No caso aqui, a primeira curva para a direita e a segunda curva para a esquerda. Logo, a resposta aqui do aluno, curva acentuada em S à direita. Resposta errada. Próxima questão. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de noções de primeiros socorros. Por quê? Por que é importante que toda pessoa tenha algum treinamento sobre primeiros socorros? Será que é para poder resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência? Quem dera. Perceba também aqui nessa questão o exagero. Resolver já é um exagero. Resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência. Quem dera. Logo, resposta errada. Resposta correta. É importante que todo cidadão tenha noções de primeiros socorros para melhorar a chance de sobrevida de uma vítima e evitar graves sequelas. Por isso que é importante que todas as pessoas tenham algum treinamento, uma noção, pelo menos, de primeiros socorros. Melhorar a chance de sobrevida de uma vítima e evitar também graves sequelas. Resposta correta da questão. Próxima questão. Um cruzamento está sinalizado conforme representado na figura abaixo. Analise o cruzamento, analise a imagem, placa de sinalização, analise
a placa corretamente e leia o comando da pergunta. No quarteirão, entre as esquinas A e B, o trânsito é permitido para... O trânsito entre as esquinas A e B é permitido para, de acordo com a placa. Então, observe direitinho a imagem. Você está transitando por essa via, a via A para a via B, as esquinas, e observa a placa aqui colocada na via. O que essa placa sinaliza para o condutor? Ela sinaliza a proibição. Perceba a tarja proibindo, é proibido o trânsito para qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Ou seja, é proibido o trânsito aqui nesta via para qualquer tipo de veículo automotor, exceto para ônibus. Ônibus pode transitar. Outros tipos de veículos automotores não podem. E o comando da questão pede o seguinte: no quarteirão, entre as esquinas A e B, o trânsito é permitido. É permitido para quem? Vamos subir um pouquinho para ver as respostas direito. Resposta do aluno, ele colocou que o trânsito é permitido para automóvel apenas. Automóvel não é permitido, é proibido. É permitido o trânsito aqui nesta via apenas para ônibus, que é o gabarito da questão. O trânsito nesta via, ele é permitido para ônibus apenas. Portanto, confusão aqui do aluno na questão. E por fim, última questão que vamos analisar. Quanto à sinalização, considere. A questão traz 3 itens para nós considerarmos, lermos atentamente cada um deles. Vamos ler o comando aqui também. Está perguntando quais estão corretos, para daí respondermos a resposta correta da questão. Item número 1. As ordens do agente de trânsito, elas têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Item número 1, correto. As ordens do agente de trânsito são superiores a todos os outros sinais de trânsito, ou seja, as ordens do agente de trânsito, elas têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais de trânsito. Item número 1 está correto aqui na questão. Item número 2. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Item 2, correto também. As indicações do semáforo, elas só perdem para as ordens do agente de trânsito. As indicações do semáforo, elas estão acima dos demais sinais de trânsito. Elas só perdem para as ordens do agente de trânsito. Ordens do agente de trânsito é a sinalização que vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, indicações do semáforo. Portanto, item número 2 está correto. E por fim, item número 3. As normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Resposta errada. As normas de trânsito não têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Sempre que existir, sempre que houver uma sinalização de trânsito, ela se sobrepõe às normas de trânsito. Sempre que existir uma sinalização, nós vamos observar o que a sinalização permite ou proíbe na via. Portanto, é a sinalização de trânsito que está acima das normas de trânsito. Resposta, então, do item 3, errada. Sendo assim, o aluno deveria ter marcado a alternativa D. Estão corretos o item 1 e 2 apenas. Ele acabou marcando que somente o item 1 estava correto, errando a questão.
Chegamos ao final de mais esta análise de questões de provas do Detran, provas realizadas no dia 7 de junho de 2024. E se os assuntos aqui desse vídeo agregaram conhecimentos para você realizar a sua prova teórica, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais!